essa noite está no mesmo texto, em 1 Coríntios, Atos capítulo 1. Eu quero que você abra aí Atos, por favor. Atos capítulo 1, no versículo 4. Só a parte A do versículo. Pô, tá vendo aí? O pastor Michel não está aqui. É café do Zinho. É o melhor café que tem da Baixada. Obrigado, meu irmão. Nunca preguei e tomei café, vou fazer hoje. Vai que Jesus volta, né? Aí o café fica aí, ó. Alguém vai e toma tudo, né? Eu já toma antes. Então, Atos capítulo 1, versículo 4. Já está aí? Só a parte A diz assim: e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém. Vou repetir. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém. O tema da mensagem, eu vou já ser rápido, mas permanecei em Jerusalém. Eu vou repetir: mas permanecei em Jerusalém. Eu botei reticências antes do mais, né? Tem reticências, mas, vírgula, permanecei em Jerusalém. Antes do mais, é tudo aquilo que o pastor Adriano pregou ontem. Quem esteve aqui e viu o vídeo, vai ver que ele pregou, ele falou que você, que recebeu o poder de Deus, a autoridade de Deus, você, como disse Marcelo aqui, é uma centelha. Em todo lugar que você for, você vai incendiar esse lugar. Quantos que nisso digam amém aí? Só 4. A Bíblia diz que quando você é tomado pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, onde você estiver, Wallace, aquele ambiente, aquele lugar vai ser transformado pelo poder de Deus. Amém, igreja? Foi basicamente o que o pastor pregou ontem. E ele disse que não precisa de dinheiro, não precisa ser bonito como o Jesus que a gente tem aqui na igreja, não precisa de status, porque Jesus chamou pecador e pescadores. Mas tem algumas coisas que antes de você ir e trazer fogo e transformar e receber até o batismo com o Espírito Santo, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. E uma ordenança que Jesus deu para os discípulos é que, antes de qualquer coisa, antes de incendiar a Mesquita, antes de incendiar Nilópolis, Nova Iguaçu, o Brasil e o mundo, nós temos que cumprir algumas coisas. E eu quero falar de 4 coisas aqui nessa noite, que você entenda. Jesus, ele fez uma mesa, e você vai ver que no Novo Testamento Jesus, ele sempre esteve à mesa com os discípulos. Depois que Jesus, ele morreu e ressuscitou, Evelyn, ele passou, a Bíblia fala que ele passou 40 dias aqui na terra, e 40 dias ele tratou da igreja. Já antes dele morrer, você vai ver que ele mandou preparar uma mesa e conversou com os discípulos, e na mesa ele indicou quem seria o traidor. Depois ele foi preso e teve uma mesa, vamos dizer, simbólica lá no Getsemane, ele conversando, ali foi uma mesa para tratar, e de novo apareceu o traidor. E a Bíblia fala que quando ele foi preso, ele estava apanhando, acabou de apanhar, todo desfigurado, Marcelo. A Bíblia diz que ele entrou para um lugar, ficou numa sala, e de frente para ele tinham pessoas em volta de um fogo, e ali estava no meio daquelas pessoas Pedro. Pedro estava no meio daquela roda, no meio daquele povo ali, no meio do fogo, porque estava frio, e ali era uma mesa, só que era uma mesa que Pedro estava comendo, de traidores, de pessoas que queriam ver o mal de Jesus, mas Pedro estava lá. E Jesus olhou para ele, e a Bíblia fala
Um olhou para o outro, o galo cantou, e Pedro, ele se lembrou das palavras de Jesus. Ele estava ali naquela mesa. Aí a Bíblia fala que Jesus morreu, 40 dias ele ressuscitou, e 40 dias antes dele ir para o céu, ele ficou aqui na terra, tratando da igreja que eu estou falando dos discípulos, os 11, porque Judas havia morrido, as mulheres, ele tratando com aquele povo, 40 dias. E por que ele não ressuscitou, foi logo para o céu e mandou o Espírito Santo? Por que ele não fez aquilo nesse jantar, nessa última cena, naquele banquete que ele estava aqui, em Atos capítulo 1? Por que ele não subiu logo e mandou o Espírito Santo? Teve que esperar mais alguns dias, lá em Atos 2, para que o Espírito Santo descesse, então eles pudessem fazer a obra, que tudo aquilo que o pastor Adriano pregou ontem. Porque Jesus disse: mas, primeiro, não se ausente de Jerusalém, fique em Jerusalém. O tema da palavra é: mas permanecer em Jerusalém. E por que nós precisamos, a igreja precisa, primeiro, antes de sair on fire, coração pegando fogo, tem 4 coisas, no mínimo, que a igreja tem que fazer. Por que permanecer em Jerusalém? Antes de receber, antes de queimar o fogo, antes de sair por aí igual um doido pregando. Primeiro, porque os corações dos discípulos precisavam ser tratados. Como que Deus ia mandar Pedro, que havia o negado, podia encher ele com o Espírito Santo, mas Pedro estava cheio de nhaca, Pedro estava cheio de coisas na cabeça, Pedro tinha negado, Pedro tinha feito um monte de coisa errada, os discípulos fugiram, só quem ficou ali seguindo foi João, o discípulo amado. Jesus passou 40 dias tratando daquele povo, daquela igreja. E por que tinha que ficar em Jerusalém? Porque Jerusalém ficava na Judéia. Você sabe que o mapa de Israel, naquela época de Jesus, eram 3 cidades importantes: Galiléia, Samaria e vinha Judéia. Na Judéia que tinha o templo, na Judéia que acontecia tudo da parte religiosa. E a Bíblia fala que os judeus, eles menosprezavam tanto os galileus como os samaritanos, principalmente os samaritanos. Mas aonde Jesus nasceu, que era na Galiléia, né, que ele veio da Galiléia, os judeus menosprezavam também os samaritanos e os galileus. Mateus capítulo 4 vai dizer que eles chamavam Galiléia dos gentios. Era uma forma de menosprezar. É como se você falasse: olha, é igual o pastor brinca aqui, né, de forma brincando com o pessoal que mora lá, Sargento Roncalli, né? O cara que mora na Zona Sul, e você diz: eu moro na Baixada Fluminense. Os judeus olhavam para os samaritanos e os galileus de forma menosprezada. E a maioria dos discípulos eram tudo galileu. A maioria dos discípulos veio da Galiléia, mas eles estavam em Jerusalém. Jesus disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém, local que vocês são desprezados, local que vocês são menosprezados, local que vocês não são bem-vindos, local que vocês não têm acesso. Quando você vai entrar no bar, o bar fecha. Tem água? Tem, mas o cara diz: não tem água, só tem água quente, toma água quente. Era assim que os galileus eram tratados lá na Judéia, onde era Jerusalém, onde tinha um templo. Jesus disse para ele: olha, vocês vão ficar aqui, para o coração de vocês serem tratados. Antes de enviar, Jesus quer tratar o meu e o seu coração. Antes de enviar, antes de sair, nós estamos já cheios do poder de Deus, amém, irmãos? On fire, nós estamos cheios, mas Deus quer tratar corações nessa noite. Não adianta você sair cheio de complexos, não adianta você sair e não perdoar o teu pai, não adianta você sair e não perdoar o teu marido, o teu filho, o teu pastor,
o teu vizinho. A Bíblia está dizendo aqui que eles eram menosprezados. A maioria dos discípulos eram menosprezados. E ficar em Jerusalém era consertar essa coisa. Ficar em Jerusalém era consertar o coração dos discípulos. Porque se eles fossem sair para ganhar o mundo, eles iriam sair para ganhar o mundo com o coração errado. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: olha, vocês vão sair, vocês vão pegar fogo, mas vocês primeiro têm que acertar essas arestas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 26, se você tem alguma questão com alguém, antes do sol se pôr, você vai lá e acerta com essa pessoa. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não deixa virar o dia. Se você tem alguma coisa errada, antes de Deus descer o Espírito Santo na tua vida e na minha vida, eu e você precisamos consertar a nossa vida com a pessoa. Se você não consegue consertar com a pessoa que você está vendo, como que você vai consertar com o Deus que você não está vendo? Como que você vai tomar ceia com a pessoa que está do teu lado, se você não vai se consertar diante de Deus que você não vê? A Bíblia está dizendo para mim e para você, para ficar em Jerusalém, é consertar as diferenças antes do sol se pôr. Deus deixou você aqui em Jerusalém para superar o trauma, o medo, a angústia. Antes de você sair, Deus está dizendo: fica em Jerusalém. Eu não sou psicólogo não, mas tem coisa que eu acho que a gente tem que enfrentar. Eu estava conversando, tem gente que tem medo do escuro. Se não enfrentar o medo do escuro, eu era pequeno, eu via filme de terror quando eu era pequeno. E aqueles filmes de terror enganava, né? O cara botava uma máscara, tu via que era máscara. Hoje, se botar um filme de terror da minha época, os adolescentes vão rir. Ah, esse filme aí tá vendo que é uma máscara. Spectreman, Ultraman, não sei nem quem lembra disso aí. Robô gigante, é da época do Marcelo. Robô gigante. Cara, robô gigante era um troço de aço, mas o cara tinha cabelo, não é não, Marcelo? Era um robô gigante, mas o cara tinha cabelo, cara. Como é que um robô tem cabelo? Não existe isso, o robô tem cabelo. Não é não? Não é da minha época não, eu vejo só em jornais, tá? O Marcelo lembra. Não lembro não. Spectreman, cara. O cara vestido de barata. O Spectreman pega a barata e fica rodando e joga a barata fora. A barata levanta e começa a quebrar aqueles troços de isopor. Tu via que era isopor, cara. Mas o filme de terror, antigamente, o cara botava uma máscara, o cara se transformava em lobisomem, tu via que era um ser humano. Mas eu era criança, adolescente, eu gostava de ver filme de terror. Hoje, a molecada ri, mas naquela época eu tinha medo. Eu ficava em casa sozinho, via. Eu fui crescendo com aquilo. E teve um dia que, vai no banheiro de madrugada, tudo escuro, ficava segurando até o dia clarear, com medo. Aí teve um dia que eu falei: não, Senhor, eu vou enfrentar esse negócio. Levantei, fui no banheiro, cheio de medo, né? Olhando para ver se tem alguma coisa, vai lá, faz o que tem que fazer e volta. Às vezes nós temos que enfrentar os nossos medos, irmãos. Para você ser cheio do Espírito Santo, sair queimando por aí, tem que permanecer e superar e acertar as coisas. A Bíblia fala que Jesus foi morto em Jerusalém. Os discípulos viram Jesus morto, crucificado lá em Jerusalém. Foi um local de decepção, foi um local de tortura, foi um local de perda. E a Bíblia fala que Jesus disse: olha, vocês vão ficar aqui para superar esse trauma. Jesus está dizendo para alguém aqui: enfrente o seu medo antes de você sair, e eu vou estar contigo, e você vai conseguir superar isso em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga um amém aí. Permanecer em Jerusalém para curar o coração. Permanecer em Jerusalém, porque eles seriam agentes de reconciliação entre judeus e samaritanos. Outro grupo que não prestava para judeu era samaritano. Porque antes de Jesus nascer, há 200 e poucos anos antes de Jesus, Samaria foi invadida por povos estranhos. E Samaria permitiu que houvesse, eles casaram com mulheres estranhas, eles começaram a cultuar outros deuses. E ali, Samaria foi
foi um Brasil, vamos dizer assim. Tinha lá egípcio, tinha assírio, todos os povos entraram em Samaria. E todo o povo judeu olhava para aquilo, esse povo não presta. Samaritano é mistura, é povo mestiço. E ninguém gostava, judeu não gostava de samaritano. Aí teve um dia que Jesus estava passando por Samaria. Chegou em Samaria, ninguém quis receber Jesus. Era um povo difícil realmente. E a Bíblia fala que Jesus foi rejeitado em Samaria. Jesus queria curar, Jesus queria libertar. E a Bíblia fala que Samaria rejeitou e expulsou Jesus de lá. Aí a Bíblia fala que Tiago e João, dois irmãos, chegaram perto dele e disseram: Senhor, eles fugindo de Samaria. Aí eles falaram assim, chamaram Jesus e disseram: Senhor, quer que eu ore e desça fogo para consumir Samaria? Quer que eu ore para que Samaria seja destruída? Porque esse povo te rejeitou. Aí Jesus disse: não, cara, não precisa fazer isso não. Deixa que no momento certo eu vou tratar com esse povo. Aí Jesus, a Bíblia fala que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mandou o Espírito Santo. Aí lá em Atos, capítulo 8, esse mesmo João, irmão de Tiago, porque Tiago já havia morrido, João voltou lá com Pedro, em Samaria, Marcelo, a cidade que ele queria destruir, a cidade que ele queria descer fogo do céu para destruir. Ele orou, porque ali tinha uma igreja, ali foi fundada uma igreja naquele local, as pessoas se converteram, só que Tiago e Pedro agora estavam cheios do Espírito Santo, eles permaneceram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, e agora eles voltaram naquela cidade, que eles queriam orar para derramar fogo, destruir aquela cidade. A Bíblia fala que em Atos 8, ele chega, e eles perguntaram: vocês, igreja, conhecem o batismo com o Espírito Santo? A igreja disse: Marcelo, não. E a Bíblia fala que aquele João, que queria orar para descer fogo do céu, destruir aquela cidade, ele orou para que descesse fogo do céu, e eles foram cheios do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus, irmão? Jesus já sabia que aquele povo ia se converter. O fogo que Jesus estava querendo para aquele povo não era de destruição, Gabi, era o fogo que transformava. Jesus disse: olha, João, você não está entendendo, eu não quero matar esse povo, eu quero encher esse povo com o Espírito Santo. Hoje eles estão me rejeitando, mas vocês vão orar daqui a alguns anos, para que o fogo desça do céu. E a Bíblia diz que João foi o primeiro a dizer que vocês conhecem o Espírito Santo, e a igreja disse: nós não conhecemos. E a Bíblia fala que em Atos 8, eles oraram, e o fogo de Deus desceu naquele lugar, e aquela igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. Deus, quando curar teu coração, você vai curar pessoas que às vezes querem ver até o teu mal. Deus vai curar o teu coração, para que você volte lá em Samaria, onde você foi rejeitado, onde você foi menosprezado, e Deus vai fazer daquele lugar onde foi a tua desonra, Ele vai trazer dupla honra para você naquele lugar. O lugar que você foi rejeitado vai ser o lugar da sua dupla honra, em nome do Senhor Jesus. Quantos que nisso digam amém aí? A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser agentes reconciliadores. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, dentre as coisas que ele tem, as qualificações dele, é ser um apaziguador. Eu fui embaixador do rei, não sei quem conhece embaixador do rei aí. Na Igreja Batista tem embaixadores do rei, eu fui embaixador-chefe. O embaixador é aquele que representa o rei na corte de outro. A quem deve o rei, né? A quem deve o embaixador prestar conta? Ao rei de quem recebe a missão. Tem esse negócio manual do embaixador. Somos embaixadores por Cristo, 2 Coríntios 5:20. O embaixador, ele tem várias funções. E uma função dele é apaziguar a guerra. Você, por onde tem passado, você tem levado guerra ou você tem trazido paz?
O Espírito Santo de Deus, quando entra na vida de um cristão, onde tem guerra, onde tem luta, o cristão, Wallace, ele tem que entrar ali e transformar aquele ambiente. Samaria era um lugar que eles não aceitavam o judeu, mas quando Pedro, os discípulos chegaram lá, a coisa se transformou, a coisa mudou, porque eles tinham o poder do Espírito Santo. O cara que andava com uma espada, agora ele anda com o poder de Deus na vida. O que queria trazer a derrota, queria trazer o mal, eles estão orando para que desça fogo do céu. E Deus vai fazer isso com nossa vida. Antes de você sair, irmão, não adianta você sair falando em línguas, com o coração magoado com alguém. Não adianta você conhecer toda a palavra, se você não conhece o teu vizinho, você não sabe as necessidades do teu vizinho. E Deus já está nos chamando nessa noite, a permanecer, enfrentar as nossas dificuldades, para receber o poder de Deus e se transformar pessoas, ser um apaziguador, ser um embaixador de Deus. E a faculdade, o embaixador, ele tem que ter um nível superior. E o nível superior dos discípulos foi Jerusalém. Quem não ficou lá, não foi aprovado. A faculdade que você precisa para ser um embaixador é Jerusalém. Quem sabe amanhã é feriado, você não vai trabalhar, vai na casa do teu desafeto amanhã, manda uma mensagem para ele. E aí, cara, como é que tá? Ele vai tomar um susto. Vai lá, bate no portão dele e vai tomar um susto. Você aqui, eu vim orar com você, vim pedir perdão. Eu vim oferecer a oportunidade da gente voltar a ser amigo de novo. É assim que um homem ou uma mulher de Deus sai, cheio do poder, da autoridade, para influenciar Mesquita, Nilópolis. Não é gritando, berrando. A Bíblia fala que Eliseu passava e a mulher viu, esse cara é um homem de Deus, tem algo diferente na vida dele. Às vezes nós queremos sair gritando com faixa, mas o nosso coração está errado diante do Senhor. Então a primeira coisa, Deus quer curar o teu coração, ser um agente. Segundo, ser um agente de reconciliação. Terceiro, porque o lugar da aparente derrota se tornaria o lugar da dupla honra. Jerusalém foi o lugar que Jesus morreu, mas também Jerusalém foi o lugar que eles foram batizados com o Espírito Santo. Foi o lugar que Pedro, durinho, sem um centavo, ele colocou a mão naquele coxo aleijado, e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele coxo levantou. Jerusalém foi o lugar que num dia, através de uma pregação simples ou poderosa diante de Deus, 3.000 almas se converteram. Depois mais 5.000 pessoas se converteram lá. E a Bíblia fala que lá em Jerusalém prenderam a Pedro, mas lá ele foi livre da prisão de uma forma poderosa. O lugar que você acha que é de derrota, que você vê perder o teu mestre, é o lugar que Deus vai fazer você prosperar e crescer em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu estou passando uma prova tão grande na minha vida. O terreno onde eu moro só tem parente abençoado. Eu estou orando para Deus levar uns 4, mas ninguém vai. E eu é que fiquei doente. Ah, meu irmão, Deus está dizendo para você: permaneça em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Para você ser tratado, para eu e você sermos tratados. Porque se você não ficar, Rômulo, em Jerusalém, quem é que vai fazer a obra? Quem é que vai ser a diferença no terreno em que só há briga? Quem é que vai fazer diferença numa empresa que todos roubam? Quem é que vai fazer diferença no local, na faculdade, em que todo mundo bebe e todo mundo traz a esposa, todo mundo traz a namorada? É você que está lá que vai fazer diferença. Eu fiz faculdade, eu lembro que os colegas: vamos para ali, bebida, para casa, pegava o carro e ia embora. Às vezes você é chamado de bobo, de retrógrado, mas é porque você está on fire, amém?
quem tem coração pegando fogo. Meu irmão, pode passar a mulher mais bonita do mundo, Heitor, mas você é fiel. Estou falando para ele que ele não tem ninguém ainda, eu acho, né? Vou falar então para o Marcelo, que é casado, está velho. Coração on fire não vai ceder. Não vai ceder. Não é não, Wallace? O Wallace outro dia, no dia 2 do começo do mês, o Wallace parecia até o Robocop. Quem foi lá no cemitério, ele estava lá em pé, lá de óculos escuros, em pé lá. Eu passei com o carro, ele, stop, fala até inglês. Stop, what's the name? Eu falei, que isso, rapaz, sou eu? Ele, ó, vai lá, estaciona lá. Aí o Wallace bonitão em pé. Não, chega uma gatinha. Aí, gatinho, tá bonitão aí, hein? Mas o Wallace, cara, lá se deu mal que o Wallace é on fire. Não, Wallace? O Wallace é homem de Deus, cara. Tá ardendo, o coração tá pegando fogo. Ô, meu irmão, Jesus, ele conversou com aquela mulher lá na beira do poço. Eu vou dizer uma coisa aqui, você acha que aquela mulher não se apaixonou por Jesus? A mulher tinha 5 maridos. E um cara que chega, Marcelo, não, Cristiane? A mulher está lá cansada, sendo pisoteada. Chega um cara todo simpático. Boa tarde, você pode me ceder um pouco d'água? Não, cara. A mulher olhou para Jesus. Caramba, o cara quase 2 metros, que a Bíblia fala que Jesus era alto. Ele sobressaía na multidão. Morenão, porque judeu não tem branco de olho azul, né? Morenão. Jejuava, barriguinha sarada. Jesus era maneiro, cara. Aí a mulher olhou para ele. Caramba, eu tenho certeza que aquela mulher se apaixonou por Jesus. E se Jesus não tivesse on fire, ia ceder. Mas por que Jesus não cedeu para aquela mulher? Porque a missão dele, quando você tem um coração pegando fogo, você não vê a pessoa, você não vê a estética da pessoa, você vê a pessoa como um irmão, uma irmã, necessitada da graça de Deus, necessitada da conversão. Jesus olhou para ela, não viu uma mulher bonita, porque devia ser uma mulher bonita, e quem olhasse de longe aí, ó, profeta, dando em cima da mulher dos outros lá, mas Jesus estava fazendo a obra dele, e a Bíblia fala que aquela mulher achou que era uma coisa, Jesus mostrou outra para ela. Se você soubesse, quem fala contigo, você ia pedir água, e não eu a você. E a Bíblia fala que aquela mulher se converteu ali, porque o coração de Jesus ardia, queimava em fazer a obra de Deus, do Pai. E a Bíblia diz que no lugar de aparente derrota, vai ser a sua gloriosa, dupla honra. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus aí. E a Bíblia fala, para terminar, que ainda tem algumas coisas para fazer no culto ainda, porque eles precisavam ficar em Jerusalém, porque eles precisavam retornar à mesa. Lá em Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 29, se o pessoal da mídia puder colocar, a Bíblia diz que Jesus já havia ressuscitado, e ele teve uma conversa com 2 discípulos. Esses 2 camaradas, eles saíram de Jerusalém decepcionados, foram embora de Jerusalém, e olha que Jesus tinha falado para ficar em Jerusalém, mas eles falaram, não vou meter o pé, e eles comungaram da mesma derrota, foram andando, vamos para Emaús, vou voltar para a minha cidade. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho, Jesus apareceu ali e perguntou, o que vocês estão conversando? Você não sabe do que aconteceu lá? Jesus morreu, crucificaram. E Jesus, eles não reconheceram que era Jesus. E eles foram no caminho. E Jesus disse, olha, eu quero bater um papo com vocês. E foram. Chegaram até na casa deles. Chegou na casa, a Bíblia fala no versículo 29, Mateus 23, 29, diz que eles, Mateus 24, tá, irmão? Desculpa, Mateus 24, 29. Eles disseram, Senhor,
constrangeram o Senhor, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Então abriram-se os seus olhos e conheceram que era o Mestre. Mas Jesus desapareceu diante deles. Olha a história. Eles estavam querendo uma coisa, fugiram da coisa, fugiram de Jerusalém. Aí Jesus foi lá e alcançou eles no meio do caminho. A Bíblia fala que no meio do caminho eles sentiram alguma coisa, o coração ardendo, mas, sabe, estavam desconfiando e disse: Senhor, fica, entra com a gente que já está tarde. E Jesus entrou, montou uma mesa, partiu o pão e deu para os 2 discípulos. A Bíblia fala que quando eles pegaram no pão, os olhos deles se abriram. E quando eles olharam de novo, Jesus tinha sumido, desapareceu na frente deles. Então eles entenderam que era o Mestre. A Bíblia não diz que eles comeram pão. A Bíblia fala que os olhos se abriram, eles voltaram correndo para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jesus estava dentro de uma casa de novo, com uma mesa montada de novo. E ali eles então participaram daquela ceia. Eu quero dizer 3 coisas dessa passagem aqui para terminar. Permanecer em Jerusalém é diferente de você sair de Jerusalém. Eles estavam conversando sobre as coisas de Jerusalém. Eles estavam tratando das coisas de Jerusalém, mas não estavam em Jerusalém. E não adianta você andar no caminho, achar que está no caminho, fazer a coisa certa, falar da palavra e não estar no local que Deus mandou você estar. Não adianta você conhecer a palavra, não adianta você vir à igreja, vou desenhar melhor. Não adianta você vir à igreja, tocar, pregar, cantar, mas se você não está naquele lugar que Deus quer que você esteja. Não adianta você achar que está no caminho, fazendo a coisa certa, mas o caminho que você está trilhando, e eu às vezes, não é o caminho que Deus colocou e mandou você trilhar. Eles estavam falando da palavra, andando com Jesus, mas estavam se distanciando daquilo que Deus mandou. E o que Deus está dizendo para você, é que você pode até, eu senti o arrepio quando o pastor pregava, eu senti o arrepio na hora do louvor, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da pessoa é sentar com o Mestre e comer dele na mesa. Quando você fica em Jerusalém, Jesus estava dizendo, olha, por isso que Jesus fez, pegou o pão, quando deu na mão deles, abriu os olhos deles. Eles, temos que voltar para Jerusalém. Jesus está dizendo para você, fique em Jerusalém, e tem uma mesa montada para mim e para você naquele lugar. É uma mesa que vai te alimentar, que vai abrir seus olhos, que vai mudar a tua vida, que você vai enxergar as coisas de Deus diferentemente. A natureza da ceia está no partilhar, está no partir. Irmãos, é uma coisa séria que eu vou falar aqui. Eu falei hoje de manhã, tem gente que fica na ceia observando o outro, se vai pegar o pão, se vai pegar o cálice. E a pessoa fica ali, passa a bandeja. Antigamente passava a bandeja, né? O diácono vinha passando assim, e a pessoa ficava ali, pegava o pão e pegava o cálice. Hoje já vem tudo os dois juntos, né? E tinha gente que ficava assim, a fila do banco aqui, o diácono vinha e o cara ficava olhando, quero ver se ela vai pegar, né? Aí ficava olhando, não pegou não, cara, está em pecado. Primeira tendência é essa. A pessoa não pegou o cálice, você não quer nem saber por quê. Tem gente que faz isso, irmãos, eu não faço. Já fiz algumas vezes, poucas vezes na minha vida. Quando era adolescente gosta de pecar, né? Gosta de viver. Mas aí, cara, hoje não, nessa igreja não. Aí eu ia para a igreja, com o coração, dia de ceia, eu esqueci que tinha ceia. Aí eu, não vou tomar ceia não. Roubei a galinha da vizinha, roubei manga, e roubava a galinha mesmo, irmão.
Estou falando. Roubava. Não tinha dinheiro. Chegava domingo, o pessoal ia no aviário e comprava galinha viva para matar em casa. Não sei se quem pegou essa época aí. Enrolava a penosa no jornal. O jornal só parecia a cabeça da galinha para fora. Aqueles franguinhos brancos. Aí o cara ia embora, a galinha... Eu peguei essa... E meu irmão trabalhava em aviário, ele matava a galinha. Ele tinha tática já. Era rápido. Quando... Era igual gavião. A galinha dava mole, a gente... Já quebrava o pescoço, botava na sacola e quando a galinha ficava... Apertava ali... E eu roubei galinha, roubei manga. Aí Jesus me perdoou. Eu acho. A natureza da ceia não é você observar o teu próximo. A natureza da ceia é você partilhar. E partilhar é isso que Jesus fez com a igreja. Hoje é a igreja que faz essa mesa. Se você pega o teu cálice e vê o teu irmão não pegou, a Bíblia te ensina a fazer o quê? Deixa a tua ceia ali, vai lá nele e ora junto com ele. Mas ninguém faz isso. A gente olha, não pegou não, está em pecado, está roubando, está fazendo. A natureza da ceia é você ir lá no teu irmão. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu na tua semana, mas eu quero orar com você. Vamos cear. Pega o cálice, vamos lá. Jesus fez isso com Pedro. Pedro estava lá pescando de novo. João 21, se eu não me engano. E a Bíblia fala que eles estavam pescando, tudo derrotado na vida. Jesus estava lá na beira da praia, do mar da Galileia, já com um peixe e um pão em cima. E Pedro olhou assim, eu acho que é Jesus, porque ele voltaram a pescar de novo, fez outro milagre. E João disse, olha, eu acho que é o mestre. Pedro, quando ficou sabendo que era Jesus, ele estava peladão, estava só com a roupa de baixo. Ele mergulhou, meu irmão, mesmo pelado, foi lá nadando 100 metros, chegou lá na beira, primeiro que todo mundo. E Jesus disse, Pedro, já tem um pão e um peixe, o pão sou eu, o peixe é você, está assando aqui já na fogueira. Montou outra mesa para Pedro. Pedro, você passou por aquela mesa, lá no fogo, me negou, mas eu estou montando outra mesa aqui para você, só eu e você. Antes dos discípulos chegar, Pedro, tu me ama? Fala baixinho aqui para mim. E Pedro, no original, Pedro dizia, Senhor, tu sabe que eu gosto de você. Aí, é pouco. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. E a terceira vez a Bíblia fala, Pedro, tu me amas? Aí ele entendeu, não é gostar, é amar. Eu gosto, irmãos, de comer macarronada, frango, né? Mas se eu não tiver dinheiro, eu não vou fazer uma loucura de comer aquilo. Mas se eu amar mesmo, eu vou lá e gasto o dinheiro que eu não tenho, eu compro. Eu não gostava da minha esposa, eu amo a minha esposa, mas quando a gente namorava, ela morava em Nilópolis e eu na Chatuba. Não tinha tempo ruim, meu irmão. Eu não tinha carro, bicicleta, era pé. Eu andava 2 quilômetros e alguma coisa. Ia para a casa dela, né? E voltava para minha casa. 4 quilômetros e alguma coisa, toda vez que eu ia namorar, porque eu amava. Se eu não gostasse, não vou hoje não, está chovendo. Não vou hoje não, porque está frio. Mas como eu amava, eu ia lá e o pai dela me expulsava 10h30 da noite, às vezes. Poucas vezes me expulsou. A Bíblia está dizendo para nós aqui, Deus quer trazer uma mesa para a igreja nessa noite. Quantos estão entendendo? Diga amém aí. Permanecer em Jerusalém, Deus vai te dar uma mesa hoje, para você montar uma mesa, trazer o teu próximo. Senta com ele. Segunda coisa, Jesus partiu o pão e sumiu, porque ele já havia feito aquele milagre, já havia feito a última ceia com os discípulos, onde ele disse quem ia trair, aquilo já estava tudo montado ali. E ele sumiu para os 2 discípulos de Emaús, ele não fez a última ceia. Jesus não precisa fazer a última ceia toda hora para a gente. Não precisa dizer quem é pecador, nada disso não, irmãos. A última ceia já foi montada, você já aceitou Jesus como Salvador. É nós agora que temos que levar essa ceia, essa mesa para o nosso próximo.
é nós que temos que montar essa mesa. Leva para o teu trabalho, leva para a tua família hoje. Se você for lá em Jerusalém, tem essa mesa para você levar para a tua família, levar para a tua casa, levar para o teu marido, levar para a tua filha. Quantos estão entendendo de glória a Deus aí? Eu vou chamar o pessoal do Ministério de Louvor aqui. E a Bíblia fala que quando os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém, eles encontraram uma mesa posta ali. Versículo 33 fala que na mesma hora levantaram-se os dois e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 discípulos e os que estavam com eles. Olha o que Deus faz quando a gente permanece em Jerusalém e come da mesa do Senhor. Tinham 12 discípulos, morreu um, se matou, que foi Judas. Os 11 estavam ali reunidos. Mas a Bíblia fala que tinha, além dos 11, tinha também os que estavam com eles. Ou seja, tinham mais pessoas além dos discípulos naquele local. Eu quero dizer para você nessa noite, igreja, quando a gente permanecer em Jerusalém, a igreja não vai precisar fazer esforço para ganhar almas, porque as pessoas vão ser sedentas, vão subir como manada por aquela escada ali. Quem crê nisso, diga glória a Deus aí. Porque a igreja está inflamada. A Bíblia diz que estavam os 11 ali e os que estavam com eles lá dentro da casa, e chegou mais 2 discípulos. A Bíblia não diz quantas pessoas estavam lá, mas eu sei que eram muitas pessoas. Pessoas que estavam com o coração transformados, pessoas que estavam com corações contritos, pessoas que permaneceram em Jerusalém. Foi lá em Jerusalém. Isso nos remete ao quê? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe o que Jerusalém, Jesus estava dizendo? Jerusalém é o começo da unidade da igreja. Não vai buscar a unidade lá em Emaús, não vai buscar a unidade em Samaria, não vai buscar a unidade lá na Galileia, não vai buscar nem na Judéia, é em Jerusalém, é onde está a presença do Senhor. A unidade, ela traz o poder, a unção de Deus na vida do crente, e essa unção, a Bíblia fala que ela escorre na cabeça do sacerdote, escorre pela sua barba, desce pela sua roupa, vai até a orla dos seus vestidos, ou seja, cobre todo o corpo da igreja do Senhor. A igreja, quando está em Jerusalém, ela é revestida do poder, ela é banhada pelo óleo da unção. Eu quero que você fique em pé em nome do Senhor Jesus. Permaneça em Jerusalém, é na comunhão, no lugar certo, à mesa do Senhor, que Deus vai acrescentar os que necessitam da salvação. É na comunhão, na mesa, é em Jerusalém que o seu pai vai se converter. É através de você que a sua mãe vai se converter. É através de você que toda a sua família vai vir para o Senhor. É através de você que aquele casal, aquele vizinho que estão querendo separar, eles vão bater na tua porta para pedir oração. É você que permanece em Jerusalém, antes de sair com o coração inflamado pelo Brasil e pelo mundo. Você vai fazer diferença primeiro na tua vida, depois na tua casa, depois na tua vizinhança. Quantos querem receber de Deus nessa noite? Mais de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus aí. Então, antes de você receber, vai em Jerusalém. Vai em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Fala: Senhor, eu quero permanecer na tua presença, no local que tu me chamaste para ficar. Eu quero que meu coração inflame primeiro em Jerusalém. Eu quero vencer hoje as frustrações. Eu quero vencer hoje a decepção. Eu quero vencer hoje a tristeza. Se você não fizer isso, você não vai sair daqui com o coração transformado. Você não vai inflamar. Você não vai ser mais um diferente onde você pisar. Nós vamos cantar um louvor e depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode ir.
Esse lugar é no Senhor. É Jerusalém de Deus. Esse lugar. É Jerusalém. Permaneça. Você quer isso para a tua vida, meu irmão? Levanta a tua mão e diga: eu vou permanecer. Vou permanecer em Jerusalém. Vou permanecer em Ti, Senhor. Eu vou ser cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, para fazer diferença. Oh, Deus. Aleluia. Dê a mão para o teu irmão nessa hora. Nós vamos fazer um fechamento dessa conferência, que foi uma bênção para a igreja. E ontem o pastor Adriano, o outro pastor não estava aqui, eu não lembro o nome dele. Eu tenho certeza que foi bênção de Deus também. E hoje Deus está fazendo, voltando no começo, né? Essa deveria ser, de repente, a primeira palavra. Eu quero que você entenda nessa noite, para você fazer diferença, para você sair inflamado desse lugar. O primeiro lugar que você tem que passar é no hospital de Deus, que se chama Jerusalém. Esses dias eu levei meu genro para o hospital. Ele estava passando mal. Minha filha também. Interessante, quando a gente volta do hospital, o cara dá uma injeção na gente, você sente a dor da injeção. Minha filha tomou uma injeção na poupança, sentiu a dor, mas ela já entrou no carro outra pessoa. O que Deus quer fazer conosco nessa noite é dar uma injeção, Gabi. Mas você tem que estar em Jerusalém, o hospital de Deus. E lá você vai tomar a injeção e você vai sentir uma diferença na sua vida. E esse lugar é diante do Senhor. Esse lugar é na presença do Senhor. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero que a igreja feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você que está aqui nessa noite, ou em casa vendo, se você se distanciou de Jerusalém, como fez aqueles 2 discípulos de Emaús. Você sabe que tem que estar em Jerusalém, mas você saiu de Jerusalém. Se você se sente longe da presença do Senhor, se você se sente que está longe da casa de Deus, eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite: você quer voltar hoje para Jerusalém? Você sabe que Deus está falando com você. Você não veio aqui num dia chuvoso em vão. Deus está falando com você. Vem aqui na frente. Levanta a tua mão, eu vou estar orando por você. Há alguém nessa noite que quer voltar para Jerusalém, que quer voltar para a casa do Senhor. A igreja vai estar orando por você. A igreja vai estar te recebendo de braços abertos. Se não há alguém, se tiver alguém em casa aí, eu não estou com o celular, mas coloca o teu nome e nós vamos estar orando. E eu quero te pedir agora, igreja, para que você se coloque diante de Deus. Fala: Deus, eu estou distanciado de Jerusalém. Eu quero voltar para Jerusalém. Eu quero inflamar. Eu quero que meu coração arda na tua presença. Eu quero que meu coração exploda na tua presença. Eu quero sair daqui diferente, porque não vai ser Emaús que vai mudar a tua vida, não vai ser o caminho, vai ser Jerusalém. Jesus está lá, o poder está lá. Eu quero orar por você nessa hora. Eu vou chamar aqui a pastora Cristiane para fazer essa oração em nome de Jesus. Dá um microfone para ela. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Aleluia, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar o teu nome.
e dizer que nós sabemos que é necessário passar em Jerusalém. Quantas vezes, Senhor, Jerusalém tem sido o hospital da nossa alma, às vezes o hospital do nosso espírito. Não importa aquilo que está adoecido em você, o que importa é a vontade de ser curado. Senhor, às vezes nós carregamos durante anos da nossa vida, Senhor, uma tendência à autodestruição que nem a gente reconhece. Às vezes parece que quando está na hora de dar certo, perto de dar certo, perto de sentar na mesa, perto de viver a comunhão, parece que tudo volta para trás. Se há alguém assim, que se sentindo assim nessa noite, parece que você começa, que você inicia, que você está perto de alcançar, mas aquilo não se finda, aquela história não se resolve, não se concretiza na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, por esse irmão e por essa irmã que se encontra nessa noite assim. Eu te peço também, Senhor, que nós tenhamos a chance de passar em Jerusalém, que nunca venha ser, Senhor, uma pessoa de desistir de ser curada, assim como, Senhor, aquele cego, Senhor, aquele paralítico, na realidade, que disse: o que queres que eu te faça? Pai, em nome de Jesus, o Senhor perguntou a ele, parece até que Deus não sabia, quando Deus sabe, tem o controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse lugar, nessa noite, começa a contemplar cada coração, começa a contemplar cada razão de viver. A pessoa, Senhor, que busca, Senhor, passar ou estar em Jerusalém, mas muitas das vezes recua, começa a caminhar com o Senhor, mas também recua, começa a ter necessidade de ser curado, mas também recua. Pai, em nome de Jesus, dá força, Senhor, ao teu filho nessa noite, dá força ao teu servo nessa noite, Senhor. Eu profetizo sobre essas vidas, para que eles venham te encontrar verdadeiramente e dizer: Senhor, eu sei o que eu quero que o Senhor me faça. Pai, em nome de Jesus, adentra nesse coração e começa a trazer resposta para essa vida. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a igreja cresce na comunhão, a igreja cresce junto, a igreja cresce na mesa, a igreja cresce quando tudo que ela faz é estar no mesmo pensamento e no mesmo direcionamento. Então eu te peço, Senhor, que a Cesene de Mesquita passe a olhar com os mesmos olhos, a sentir com o mesmo coração, a pensar com o mesmo pensamento, Senhor, para que possamos crescer juntos na tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que qualquer pessoa que entrou aqui nessa noite, precisando dos teus cuidados, precisando ser tratado em Jerusalém, saia daqui, Senhor, renovada, Senhor, e tratada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está de mão dada com o seu irmão, antes de largar a mão, diz para ele assim: ei, fala assim: ei, se precisar, a gente passa em Jerusalém junto. Amém? Porque a comunhão é aquilo que não deixa você cair. Sabe por quê? Porque se eu cair, tem vocês para me segurar. Se vocês caírem, tem a gente aqui para segurar vocês. É por isso que nós estamos de pé. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Tem uma pessoa no site, Zé Carlos, né? Pedindo oração. Que Deus venha abençoar a vida do Zé Carlos. Vamos orar por ele agora, irmãos? Vamos orar? Zé Carlos, nós vamos estar orando por você agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, visita agora a vida do Zé Carlos, Senhor. Tu conhece, eu não sei quem é, não sei onde mora, mas Tu sabe onde ele mora, Tu sabe quem é. Nós te pedimos agora, o que ele pediu ali em oração, o Senhor venha responder na vida. Manda um anjo agora na casa dele. Manda um anjo, Senhor, visitar a vida do Zé Carlos agora, para a glória do Teu nome. Muda a vida do Zé Carlos, Senhor. Visita o coração dele agora, transforma o coração dele. Arrebata, Senhor, o coração do Zé Carlos agora, em nome do Senhor Jesus. Traz uma mudança para dentro da casa dele agora, e a resposta que ele quer, ele receba agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Zé Carlos, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Eu quero agradecer
em nome do pastor Michel, da pastora Isabela, os irmãos que se empenharam estar aqui na quinta-feira, na sexta, no sábado, hoje pela manhã e à noite. Nós somos guerreiros do Senhor, amém? E tudo que a gente faz é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quero dizer também que a igreja está com saudade do pastor Michel e da pastora Isabela. Não aguenta mais ver o pastor Wilson pregar, né? Então que Deus venha abençoar a vida do casal, em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela tua vida agora, que Deus venha te levar para a sua casa e você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Quem quer isso, feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por essa noite. Quero te agradecer por tudo que tu fizeste, Senhor, nesse dia, nesses dias de confraternização, de palavra que foi derramada nesse altar. Abençoa a vida de cada pastor que esteve aqui, de cada ministro de louvor, de músico que passou por aqui também, lá de Vila Isabel. Senhor, venha abençoar aquele grupo de Ministério de Louvor. Abençoa a tua igreja aqui em Mesquita, que esse calor, que esse poder que está sobre a nossa vida não venha acabar hoje, domingo, mas venha crescer como chama dentro de um braseiro, dentro de um fogareiro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha crescer a cada dia para a glória do teu nome. Te peço agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e que as benditas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus possam acompanhar a sua igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém. Vai embora, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, abençoado. Aplauda ao Senhor, que Deus venha abençoar a sua vida.